aqui os nossos recados paroquiais, não é, que sempre antecedem o nosso bate-papo, vamos ao tema de hoje. Primeiramente, deixe-me apresentar aqui o meu amigo Carlos Alexandre Luz, advogado, militante aqui na área criminal, dentre outras, um exímio leitor, também, não é, meu amigo Carlos, também um exímio leitor, não é? Trabalha há algum tempo aqui já na comarca, nós nos conhecemos há algum tempo, não é? Temos sempre um bate-papo legal, e esse foi um dos motivos pelos quais eu o convidei para esse bate-papo. Por quê? Porque muitas vezes nós conhecemos a pessoa, sabemos do grande potencial que ela tem, do tanto de informação e de conhecimento que ela vai adquirindo por meio do estudo, e isso muitas vezes fica circunscrito a poucas pessoas. O objetivo nosso hoje é expandir isso, é mostrar aqui, é trazer efetivamente a todos que nos ouvem aqui uma oportunidade, meu amigo Carlos, que também é investidor, de conhecer, não é, sobre essas técnicas de leitura, o poder da leitura que influenciará, sem dúvida, na sua vida, não é? Na vida de todos nós. Sabemos que a leitura é poderosa. Meu amigo, seja bem-vindo. As suas considerações iniciais, por favor. Muito obrigado, fico muito lisonjeado aí pelos elogios. Tenho por você também um grande apreço. Confesso que foi difícil eu formatar um tema aqui dentro do tema geral do poder da leitura que fosse diferente daquilo que nós conversamos todo dia. Temos encontros e conversas diárias, então foi bastante difícil conseguir sair daquilo e trazer também para você um ensinamento, uma coisa inédita. Mas creio que vamos conseguir aqui. Já de plano, quando você fala que eu sou investidor, então lá atrás eu era somente gastador. Somente gastava e não tinha uma preocupação nem com poupar, nem com investir. Depois me tornei um poupador. No decorrer do caminho me tornei um poupador. Mas aquilo também não foi suficiente. Então, por meio do estudo, do conhecimento da educação financeira e de uma série de livros que li, me abriram a cabeça para isso. Inclusive, vamos falar um pouco de alguns livros aqui durante a nossa conversa que me abriram a cabeça para me tornar um investidor. Então, isso já mostra que o livro, que a leitura traz, como trouxe para mim, uma transformação pessoal, concreta, direta. Então, para mim, já foi uma grande transformação eu passar de um gastador para me tornar um investidor. Não sou um grande investidor, não sou multimilionário, mas o que eu consegui construir hoje, eu não tinha lá atrás quando somente gastava. E foi por meio da leitura, por meio dos livros, que eu consegui isso. Então, para mim, já foi uma grande mudança. Uma mudança que foi substancial e que afeta diretamente minha vida. Bastante importante. Sabe que quando nós falamos da leitura, eu me lembro de uma frase muito divulgada aqui no Instagram ou nos outros meios eletrônicos, não é, que nos aproximam, que não ler, não é, nos faz acreditar em tudo que nos dizem. Esse é um grande poder da leitura. Mas, meu amigo, eu vejo aqui que o Almir entrou, a Bibiana também está aqui, a Jéssica lá do Café Vovó Zélia, que me patrocinou essa linda caneca aqui com o meu símbolo. Sejam bem-vindos. Né? Me deixou com inveja. Também quero uma agora. Mas, meu amigo, quando nós estamos a tratar da leitura, do dia a dia da leitura, das formas de leitura, não é? Em especial da paixão pela leitura, que muitos perdem precocemente. Nós sabemos, eu leio muito o professor Pierluigi Piazzi, ele nos traz uma lição do motivo pelo qual perdemos esse interesse pela leitura. Mas quais são os motivos, o que nos anima a leitura e deixar um pouco de lado tanto essas notícias muito rápidas, não é? Que muitas vezes não nos trazem um benefício, que os meios tecnológicos nos propiciam? Bom, de início eu separei uma frase também aqui, uma frase que por você é muito
conhecida, reconhecida e que foi dita diretamente para você. Não é de um grande escritor, não é de um best-seller, mas era uma pessoa que foi muito especial para mim e para você, que foi o meu tio Carlos. Uma frase que se usou numa aula magna que você lecionou, que é: seja um pesquisador e não um perguntador. Para mim, depois que eu ouvi essa frase, ela se tornou um mantra para mim. A partir daí, a gente entende a importância de nos aprimorarmos, a importância de nos educarmos, a importância de lermos. Ele tinha uma ojeriza, ele achava terrível que alguém se dispusesse a levantar da sua sala e ir até a sala dele perguntar alguma coisa, ao invés de procurar, eventualmente, no Google e dar um clique e achar a resposta para aquela informação. Então, trago comigo isso como um mantra, para que eu sempre busque me aprimorar e, antes de eu buscar a resposta com outra pessoa, eu busque por mim mesmo. Isso nos faz crescer muito. Um dos problemas, talvez o maior problema que eu vejo as pessoas falarem de abandonar o hábito de leitura é pela falta de tempo. Então, em que pese todos nós termos as mesmas 24 horas, às vezes não conseguimos nos organizar dentro desse tempo para efetivamente colocar a leitura como algo primordial. Então, aqui eu já trago eu trouxe 3 formas aqui para a gente otimizar nosso tempo de 3 livros diferentes. Então, eu baseei essa nossa conversa aqui em vários livros. O primeiro deles é um livro intitulado A Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa, que é um brasileiro especialista em gestão de tempo, radicado nos Estados Unidos, tem a empresa dele lá, e ele trabalha com um tripé para você organizar teu tempo. Então, ele faz uma classificação de tarefas de que forma? Primeiro, tarefas que são urgentes. Segundo, tarefas que são importantes. E terceiro, tarefas que são circunstanciais. As urgentes, aquelas tarefas que você tem que realizar dentro do menor tempo possível. Eu preciso realizar hoje, no máximo amanhã. Aquelas tarefas importantes são aquelas que você se dá um pouco mais de tempo, mas também são imprescindíveis. Você se coloca ela e tem que realizá-la. E as circunstanciais, o senhor as realiza se sobra tempo. Então, para mim, a leitura, quando é que ela se encaixava? Ela se encaixava, de modo geral, quase sempre, em tarefas importantes. Adquiri um hábito de leitura muito cedo, incomodei muito minha mãe, ainda incomodo, mas incomodei muito minha mãe porque eu queria aprender a ler para ler revista em quadrinho, nosso famoso gibi. Queria muito ler e incomodei tanto ela que ela foi à escola e convenceu os diretores a me adiantarem 1 ano na escola. Talvez imaginando que eu me tornasse futuramente um gênio. Caiu do cavalo, não deu certo. Mas, ao menos, incutiu em mim esse hábito de leitura desde muito cedo. Então, já trago isso arraigado desde muito cedo. E, recentemente, eu iniciei um projeto lá na minha página de trabalhar com 1 livro por semana. Então, eu leio o livro dentro dessa semana, posto durante a semana alguns ensinamentos importantes que eu tirei do livro. No final de cada semana, eu faço um vídeo com as conclusões, com aquilo que eu tirei de importante e que eu creio que possam ser aplicáveis. Então, a partir desse momento, eu tirei o livro da minha classificação de importante e joguei lá na de urgente, porque é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa muito produtiva. Eu já percebi um crescimento, um desenvolvimento muito grande, porque eu me obrigo a ler aquele livro em 1 semana e me obrigo a extrair um conhecimento e que eu possa transformar aquilo em conhecimento prático. A segunda forma que eu trouxe é de um segundo livro, chamado Essencialismo, um autor chamado Greg McKeown, que é o livro que eu estou trabalhando essa semana. E, basicamente, o mote do livro, o fundamento principal, é eliminar tudo aquilo que não é essencial ao nosso objetivo. Primeiro você foca, tem um objetivo traçado, e vai eliminando da tua vida tudo aquilo que não é essencial. Eu tenho uma frase bastante interessante, que foi uma das frases colocadas essa semana, que diz assim: se você, ao receber alguma proposta, alguma atividade, algum pedido de ajuda, não puder dizer um sim óbvio, então diga não. Se aquilo já não estiver pronto na tua cabeça, se aquilo não for fundamental para você alcançar teu objetivo, diga não. Porque vai se tornar uma tarefa enfadonha, vai se tornar uma tarefa que vai tomar do teu tempo e você não vai ter prazer em realizá-la, e você, por fim, acaba se realizando ela, ajudando a atingir o objetivo da outra pessoa que te solicitou e não o teu objetivo. Então, trabalhar com essencialismo, focar naquilo que é essencial para o seu objetivo. Nós temos que aprender a ser mais egoístas com os nossos objetivos, deixar de ajudar tanto os outros e focar primeiro no nosso interesse. A gente atingindo o ponto que a gente deseja, fica mais fácil, inclusive, de ajudar os outros. E a terceira forma de você
fazer uma gestão melhor de tempo é de um outro livro que trabalhei na semana passada, chamado Antimedo, do Pablo Marçal, um autor brasileiro, que ele traz um conceito de estabilização de foco temporal, que basicamente é você esquecer de forma racional aquilo que aconteceu no passado, tentar parar de justificar hoje coisas que você fez no passado, é você esquecer daquilo que pode ter um efeito futuro. Olha, eu não vou começar a ler esse livro agora, porque daqui a pouco eu entro em férias, daqui a pouco eu tenho uma tarefa a fazer. Esqueça. Haja agora, comece agora, inicie a atividade agora, e depois você vai corrigindo a rota, depois você vai vendo o que é possível. Então, para fins de otimização do tempo, são 3 ferramentas diferentes, podem ser aplicadas juntas e certamente são muito efetivas para que você consiga, que te sobre tempo para você iniciar a leitura. Para quem já tem esse hábito, acho que acha um tempo. Talvez essas ferramentas ajudem a otimizar para que sobre mais tempo livre. Então, a leitura nada mais é do que um hábito, como qualquer outro. Temos vários tipos de hábito e o cérebro adora hábitos, porque aí ele trabalha pouco. Ele não precisa se esforçar para trabalhar. O ideal para o cérebro é trabalhar somente com hábitos, porque aí ele trabalharia pouco, não despenderia energia. Mas a leitura sendo um hábito, como é que eu vou construir esse hábito para quem não tem? Como é que eu vou trabalhar com isso? E veja que para a gente atingir um resultado lá na frente, você tem que adquirir um hábito antes. Para que eu tenha um bom resultado com a leitura, eu tenho que ter um hábito de leitura anterior. Porque o resultado nada mais é do que uma mensuração tardia do hábito. Eu faço agora, eu tenho um pequeno hábito agora, e lá na frente eu vou ver o resultado. E essa talvez uma grande dificuldade das pessoas. Como o resultado não é imediato, às vezes a pessoa se frustra, às vezes a pessoa não perde o interesse, ou escolhe mal aquilo que vai ler e aquilo frustra ela, ela não sabe. Até depois eu vou falar um pouco sobre, lá mais para o final, sobre a triagem, o processo de triagem de escolha de livros. Então, tem um outro livro chamado Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele traz assim, ele faz um gráfico que você sai do ponto A para chegar lá no ponto B. Normalmente, a gente imagina um decurso de tempo, uma linha reta, atingindo o ponto A ao ponto B, mas ele fala que com o hábito isso não funciona assim. O hábito começa a descer e depois ele sobe. Ele faz uma barriga, basicamente um eufemismo que ele traz, e ele chama isso de vale da desilusão. O que é o vale da desilusão? Então a pessoa começa a exercitar o hábito da leitura. Um dia ela lê 5 páginas, no outro ela lê 10, no terceiro ela não conseguiu, no quarto ela não conseguiu ler, no quinto ela se desmotiva. Ou seja, ela está no meio do vale da desilusão. E é o ponto em que as pessoas desistem. É o ponto em que as pessoas abandonam o hábito e não esperam chegar no ponto B, que é o ponto ótimo. É o ponto de aquisição do hábito, é o ponto em que o hábito se fixa na pessoa e, se tornando hábito, o cérebro faz isso automaticamente. Então, nós temos que ter um esforço para superar esse vale da desilusão. E o hábito nada mais é do que um comportamento repetido, um comportamento com constância. É muito melhor eu ler 5 páginas todo dia do que ler 5 num dia, esperar uma semana e ler 30, esperar mais 2 semanas e ler 50. Certamente aquela pessoa que lê todo dia um pouco vai adquirir mais rapidamente esse hábito, vai transformar isso em algo automático para si e sendo automático, vai realizar aquilo de uma forma natural. Para mim, infelizmente, hoje a leitura é uma coisa natural. Eu já encaixei isso no meu dia a dia. E descobri com esse meu... Perdão interrompê-lo só, mas não, imagina. É aí que você vê a união muito grande de todos esses conceitos, porque primeiro tu traz lá uma organização, e isso é muito importante, as pessoas às vezes deixam para amanhã, vão deixando para depois, não é? Vão protelando, não é? A primeira medida, que é organizar o que para mim é urgente, o que para mim é necessário. E tudo na nossa vida necessita de uma organização, porque se eu vou deixando, se eu não tenho... E muitas vezes nós temos como hábito a organização. A organização também deve ser um hábito. Quando se estuda, por exemplo, nós que estudamos, não se pode chegar no dia do estudo, no momento do estudo, e pensar, o que eu estudarei hoje? Você já deve ter uma organização, aquilo que é importante para você naquele dia, pré-determinado, para que,
com a repetição desta tua organização, dessa tua escala, ela se torne um hábito que são esses atos reiterados, né? Então, é tão bom observar que, na verdade, esses conceitos, eles vão se interligando e nos trazem, então, um grande benefício a partir do momento em que você se organiza. Perfeito. E te agradeço também por essa organização que, quando iniciamos o estudo, você já deixou tudo mastigado, preparado. Está aqui um cronograma. Então, isso me ajudou muito desde lá do início e aplico isso também para outras situações e atividades da vida. É a organização que é imprescindível, né? Nós passando mais especificamente para o tema de leitura, para que eu tente convencê-lo do poder da leitura, para que eu consiga que as pessoas entendam a importância de ler, eu trouxe aqui 5 características ou 5 consequências que eu reputo importantíssimas que advêm da leitura. A primeira é que a leitura é uma forma rápida de agregar conhecimento. Então, a partir do momento que você lê, interpreta, que você está preparado, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ler aquele livro que elas vão ler, ou não têm o repertório suficiente, ou escolhem o livro errado para aquele momento, ou um assunto que não interessa. Então, se você está preparado, você leu, interpretou e aplica aquele conhecimento, você aprendeu na hora, você não precisa esperar. Não é como uma aula lá do professor Colasso, que ele vai nos ensinar o erro de tipo em 5 aulas, e a gente sofre para aprender, ler, reler, ler uma doutrina, ler outra, vai lá de manhã na casa do professor e pede, pelo amor de Deus, me ensine de novo isso. A leitura é um pouco mais fácil, o livro já te traz esse conhecimento na hora, não te faz sofrer tanto, mas desde que você esteja preparado para o livro, interprete e aplique. Ler por ler tem o mesmo efeito de não ler nada. A segunda consequência da leitura é que o livro, de modo geral, ele traz implícita uma legitimidade. Por quê? Porque o autor, em tese, tem um domínio daquele tema que ele está descrevendo no livro, que ele está escrevendo. Em tese, ele ficou um tempo enorme para escrever aquele livro, estudou muitas fontes para escrever, e é um autor que submeteu o texto dele à revisão, à edição. Teve várias pessoas que leram aquele livro antes dele ser lançado, ser editado. Então, dá para entender que um bom livro, ele traz implícita essa legitimidade. Você sabe que aquilo que o autor está falando, provavelmente, possivelmente, é correto. Aquilo é aplicável. É diferente de você pesquisar qualquer tipo de conteúdo, um conteúdo jurídico, e você vai lá no Google, no Wikipédia, não procura fontes confiáveis. Então, o livro se torna essa fonte confiável. O livro é uma fonte confiável de pesquisa e aprendizado. Principalmente porque o livro, diferente de um conteúdo publicado gratuitamente na internet, o livro possui um rigor técnico até ele se transformar num livro de papel e parar na tua prateleira. A terceira grande consequência é que o livro, se aplicado o conhecimento, ele te traz mudanças concretas. Falo para mim, tem lá um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Esse livro eu li por ordem da minha esposa, e esse livro mudou a nossa relação. Mudou Sim. concretamente a nossa relação. Nós transformamos nossa relação numa relação muito mais saudável depois de eu ler e aplicar aquilo que o livro me trouxe. O que nós temos que cuidar, uma armadilha que eu já caí, é um conceito trazido. Tem vários autores que trabalham isso, mas eu li a primeira vez no livro Seja Foda, do Caio Carneiro, que é um livro sensacional para gestão pessoal, para desenvolvimento pessoal. Lá ele coloca que nós temos que cuidar com a obesidade cerebral. O que é a obesidade cerebral? Obesidade cerebral decorre do excesso de informações que a gente adquire vendo porcaria, vendo TV, vendo noticiário ruim, vendo fofoca, vendo site de notícias que não agregam em nada. E também lendo demais. Como eu tratei antes, não adianta você ler 30 livros e não aplicar nada. Melhor ler um só e aplicar, que é muito mais efetivo.
Então, nós temos que cuidar com essa obesidade cerebral, não engordar nosso cérebro e depois não saber o que fazer com aquela informação. É muito mais prudente, é muito mais importante que a gente leia o livro, aprenda e aplique. Se você pega um livro, aprende uma lição e já aplica, aquele livro já te valeu pela vida. Se aquilo ajudou a transformar um ponto que seja pequeno da tua vida, como para mim, mudou meu relacionamento, mudou a minha organização financeira. Como é que eu vou dizer que o livro não é importante? Para mim, é extremamente importante e eu só mudei por conta da leitura. A próxima característica é a característica do autodidatismo. Decorre muito daquela frase lá do tio Carlos. Lá você aprende que lá no ensino fundamental, ensino médio, o professor te levava pela mão. E a vovó Zélia, daqui a pouco eu indico um livro aí para empresários. Ok. Então, ela te levava pela mão. A partir do momento que você passa a ir para a universidade ou para a vida pós-universidade, você só aprende de forma autodidata. E quem vai te trazer isso? O que vai te trazer isso? A leitura, o livro. Hoje, o livro é muito barato. As pessoas têm ideia de que não, o livro é caro. O livro é muito barato. O quanto custa para o autor horas de serviço, meses, anos, o quanto ele trabalhou, o quanto ele leu, o quanto ele se esforçou para criar aquele conteúdo, quanto custou para a editora editar aquele livro. Então, para você pagar R$30 por um condensado de ideias que estão ali mastigadas, com legitimidade, com domínio, para você aplicar praticamente. É uma mentoria, são várias mentorias gratuitas dentro de um só livro. Próxima consequência de uma boa leitura é o aumento do nosso vocabulário, da nossa capacidade cognitiva, aquilo que você tinha dificuldade de interpretar antes, aquilo que você tinha dificuldade de compreender antes, e com a leitura você vai criando uma casca, você vai aprendendo a interpretar, você vai criando um vocabulário próprio, você não precisa estar consultando toda hora o dicionário para que você entenda o que o livro quer dizer, você interpreta um parágrafo, você consegue entender o que o autor quer dizer, aquela ideia por trás daquilo que está escrito, né? Parece coisa do Zaffaroni, você vai ver a ideia por trás daquilo que está escrito. Mas, sabe, meu amigo, é o seguinte, quando tu fala assim, né, nesse prazer e nesse ganho cognitivo, eu me lembro também aqui, você sabe que eu gosto de estudar também a neurociência, né? A neurociência aplicada ao estudo, e novamente eu vou citar o professor Pierluigi Piazzi, né? E posso citar aqui o nosso amigo, que eu fui contemporâneo também, né? Do nosso amigo Carlos, seu xará, o seu tio, né? Que também essa frase do seja um pesquisador e não um perguntador a mim influenciou muito. Mas quando eu trago a neurociência do professor Pierluigi Piazzi, ele nos traz um ensinamento muito importante em relação ao livro e aquilo que nós temos pronto hoje na televisão, por exemplo, num filme, e assim, quem lê o livro e depois assiste o filme, a frase é a mesma, o livro é muito melhor. Mas por quê? Porque quando eu efetuo uma leitura, além de melhorar meu vocabulário, além de melhorar a minha interpretação, eu aumento as minhas sinapses. Eu faço com que meus neurônios trabalhem mais e melhor, eu crio uma imagem. Então, muitas vezes, quando eu leio o livro, depois eu vejo na televisão, eu penso, não, mas o meu protagonista, não é, a pessoa do meu livro, da minha história, era diferente dessa. Por quê? Porque eu criei, eu não só li, eu não só interpretei, eu criei toda aquela situação, todo aquele contexto, não é? Com as minhas sinapses. O meu cérebro explodiu de conhecimento, explodiu aqui de imaginação, e é muito o que nós falamos para as crianças. A criança recebe um tablet com a imagem pronta. A criança não está desenvolvendo a imaginação, não está desenvolvendo a interpretação, mas, a partir do momento que ela lê o livro, ela cria aquela imagem. Ela aumenta o seu poder de imaginação e, consequentemente, um poder de interpretação. Não é? Então, é por isso que nós ouvimos, quem gosta de ler, e ouve a frase, não é? O livro era muito melhor que o filme.
Por quê? Ele nos faz, então, nos traz esse desenvolvimento que é tão bom, que é tão legal imaginar a situação. Perfeito. O exercício de criatividade que se faz com a leitura é sensacional. Talvez seja isso um dos pontos que afasta muitas pessoas da leitura, é de não conseguir criar na cabeça o cenário do livro, não conseguir imaginar o que está passando, recriar aquilo na imaginação. E frustra um pouco se você não desenvolve, é uma capacidade que pode ser desenvolvida, que vai ser desenvolvida com a leitura, só com a leitura, com o exercício de ler. E talvez as pessoas sofram um pouco disso, dessa falta de exercício de criatividade. O cérebro ficar um pouco preguiçoso para isso e não conseguir recriar. Então, isso que você me fala de aumento da atividade neural é trazido também como uma reorganização dos neurônios, como uma reorganização de circuitos neurais e como um aumento da neuroplasticidade do cérebro. Então, basicamente, o nosso cérebro cresce e fica do mesmo tamanho. Ele cresce lá dentro. Ele trabalha mais rápido, as informações circulam mais rápido, aumenta a nossa capacidade de raciocínio. Me deixe pontuar algo que é interessante também, que é trazido pela neurociência. Há aqui um fator, não é? Ou podemos dizer assim, algo impregnado nas pessoas, de que depois de determinada idade você não aprende mais, que não há, não é, esse aumento cognitivo, e nós sabemos que é uma grande falácia, porque estudos, não é, da neurociência, neurológicos, nos demonstram que a leitura contínua, independentemente da idade, traz um benefício neural, aumenta as sinapses, não é? E há essa plasticidade cerebral. É que as pessoas têm isso, arraigados isso, né? Que quem tem determinada idade não aprende mais, né? Ledo engano. Exatamente. Até o Almir comentou aí sobre a questão de tablets e outras formas prontas que são colocadas para as crianças. Você tolhe um pouco dessa criatividade e desse desenvolvimento dessa capacidade neurológica que pode ter uma consequência futura. É aquilo do hábito, você não vai ver o resultado agora, você vai ver lá na frente. Lá na frente você vai ter uma consequência ruim, uma dificuldade. Mas a criança tem dificuldade no aprendizado. Talvez ela não foi incentivada desde cedo, né? E a leitura, ao meu ver, ao meu sentir e pela minha experiência, foi algo imprescindível para esse desenvolvimento. Então, eu penso que esses fatores que eu coloquei, para mim, são os mais importantes, os mais relevantes como consequência imediata da leitura. Certamente tem milhares de outros. Teríamos que levar horas aqui analisando para poder apontar. Então, para mim, esses fatores são primordiais. Essas consequências que são positivas são as essenciais que advêm da leitura. E também com relação ao modo de leitura, hoje com dispositivos digitais de leitura, não só os tablets, como o Kindle, que tem uma tinta diferente, então torna a leitura um pouco mais agradável. Eu faço como? Eu faço uma divisão entre livros técnicos, ou seja, livros como esses que eu apresento, que demandam uma leitura mais profunda, mais atenta, livro que eu grifo, tem muita gente que tem dó de grifar o livro, de riscar, tem que riscar, tem que grifar, colocar post-it, dobrar a página. O livro é teu, você tem que fazer ele trabalhar para você e tem que arrancar dele tudo que for possível. Então, esses livros mais técnicos, eu prefiro tê-los físicos, para que eu consiga riscar, grifar. Tem um caderno sempre ao lado, para você já passar aquelas anotações importantes, já passa para o caderno. Olha que interessante essa insight que tem no livro. Passo para o caderno. Porque depois eu vou revisando somente essas anotações e eu consigo me recordar onde é que estava no livro, como que isso se encaixa, como isso vai se juntar, se conectar com aquele outro conhecimento que eu tenho. Então, eu vou fazendo dessa forma. Outra coisa que para mim eu acho muito importante, e também descobri há pouco tempo, não descobri, mas passei a aplicar, que é você reler o livro. Fiz isso com o livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que foi um livro que me fez despertar para essa necessidade de poupar e posteriormente investir. E participo lá com o nosso amigo Rigueto de uma mentoria com base nesse livro. E me fez perceber que quando eu li a primeira vez, eu li de uma forma. Agora, com o passar dos anos, eu já tendo outro conteúdo, outro repertório, eu já li diferente.
Então, aí eu vejo outra característica do livro que é muito legal, que o livro te dá um potencial de conhecimento, eu diria que quase infinito, porque cada vez que você lê, você acha um ponto diferente. Cada vez que você lê, você tira um ensinamento diferente. Então, o livro não se esgota, ele não vai acabar, não é algo que você consome e ele se esgota. Então, você consegue a cada releitura, e podem ser feitas 3, 4, 5, 10 releituras, que cada vez você vai achar alguma coisa diferente para ser aplicada. Sabe o que tu falou, só me perdoe de interrompê-lo, mas Sim, tu claro. falou aqui, eu estou vendo os comentários aqui do Almir, não é? Da Luísa também comentou aqui, dizendo assim, olha, eu tenho dó de riscar o livro. Sabe de que qual é a motivação para isso? Porque é a seguinte, que o livro, em determinado período da história, ele se tornou livro-objeto. Ou seja, várias pessoas utilizavam-se de uma grande biblioteca como um objeto de status, dizendo assim, olha, eu tenho uma grande biblioteca com 10 mil, 20 mil livros, entretanto, jamais eles foram abertos. Então, esse livro, ele tem sobre esse livro um sentimento muito mais de um objeto que é idolatrado, não é? E que lhe dá, de certa forma, uma certa posição de conhecimento, mas que, na verdade, estão ali como objeto. Livro é feito para ser aberto, riscado, não é? Eu sempre digo que o meu livro aqui tem café derramado, tem chimarrão em cima, tem água, porque ele foi efetivamente usado, utilizado, ele tem esse fim específico. Perfeito. Eu lembro muito de novinho no escritório do meu pai e sempre aquela mania do advogado, tinha uma grande estante cheia de livros, enciclopédias, coleções, compêndios lá do Código Civil amarelados, nunca foram abertos e já completamente desatualizados. Por conta disso, de um resquício de status, de que o volume de livros transferia àquela pessoa detentora ou dona deles o status de ser muito inteligente. E hoje eu percebo que se eu ler um livro bem e aplicar, é muito melhor do que eu ter uma estante cheia de livros. Então, ali gostei que a Aline falou, arrisca tudo, tem que riscar mesmo. É a forma mais interessante e melhor de aprender, de gravar, de fixar. A gente é muito visual, então você riscando, você lembra muito mais. Eu grifei aquela parte, eu sei onde ela está. Então, essa necessidade de não tratar o livro como um objeto intocável, não dá. Tem que riscar, tem que escrever, tem que colar post-it, dobrar a página e fazer o que for necessário para que você faça o livro trabalhar para você. E já conseguimos, talvez, mudar a posição do Almir, que nos diz que agora vai começar a riscá-los. E a Bibiana também, a Bibiana que sempre me acompanha, e a Bibiana é escritora, inclusive, né? A Maldição já adquiriu o primeiro livro dela para ler. A Maldição de Afrodite também já adquiri. E logo nas TV teremos aqui um mago chamado Outubro, que será lançado daqui a algum tempo aqui na Amazon, né? O mago em outubro ela vai lançar, chamado Outubro. É isso? Perfeito. Outro processo necessário, que talvez isso também afaste as pessoas da leitura, é o processo de triagem do livro. Se eu for fazer um paralelo com o direito da triagem, a triagem é quase como uma cadeia de custódia. Se você fizer uma cadeia de custódia da prova ruim lá no início, coletar mal a prova de modo errôneo, lá na frente o resultado vai ser uma prova inútil, inválida para o processo, uma prova ilegal. Se você fizer uma triagem ruim do livro que você vai ler, você não vai aproveitar o livro, talvez você não consiga terminá-lo, e lá no final o teu resultado vai ser pífio, nulo, você não vai ter benefício algum. Então, o que eu recomendo, o que eu tenho feito? Escolha mais de um livro. Primeiro, filtre o assunto que você quer, busque aquele assunto do teu interesse, busque 3, 4 autores que você acha que são os melhores naquela área, você já filtra um pouco. Olha, eu tenho 3 autores, então eu vou pegar uma obra de cada um e vou pegar dessas 3 obras 2, deixo 2 separadas. Começou a ler aquele livro, ficou difícil, está pesado, coloca ele de lado, não é ruim. Você não é obrigado a começar um livro e já terminá-lo. Talvez você não esteja pronto para o livro naquele momento, para aquela densidade do conteúdo, não esteja pronto para a forma como aquele livro está escrito.
olha, o meu vocabulário ainda está aquém, eu não consigo atingir isso. Vou segurar ele de lado e depois, quando eu tiver um pouco mais evoluído, eu retomo a leitura dele. Então, pegar pessoas que dominam na área que você tem interesse, pega 2 livros, você não gostou de um, você já tem outro na tua mão para começar a ler. E, de outro lado, se o livro for muito ruim, independente de quem seja o autor, não se frustre de largar no meio e começar outro. Não vou nunca mais ler esse livro. Não se force a chegar lá na frente lendo um livro e depois você vê que só perdeu tempo. Tinha um cara chamado Antônio Abujanra. Ele apresentava na Rede Cultura, na TV Cultura, um programa chamado Provocações. Era quase aristotélico o programa, porque ele só perguntava. Ele nunca esclarecia nada, ele só perguntava para os convidados e o convidado dava a resposta, ele engatava outra pergunta em cima daquela resposta para incomodar. Então, eram provocações mesmo. E diziam dele, logo que ele faleceu, diziam dele que ele não conseguia não ler. Então, propunham para ele, os amigos, para sacanear um desafio de pegar um livro lá de física quântica de 2.000 páginas. Ele quase morria, mas lia até o final. Ele não pode ser assim. Você não vai ler um livro, primeiro, que não te agregue nada, que não tem nada a ver com a tua linha de estudo, com o teu interesse, com a tua vontade. Você só vai perder tempo. Então, por isso que é necessário um processo de triagem, né, para que você escolha bem o livro, faça uma boa escolha, para que no final você não tenha lá uma prova ilícita, inútil, inutilizável. Ah, não faço nada com esse livro, vai virar peso de papel, apoio de mesa. Então não adianta. Tem que fazer um processo prévio de escolha para que você tenha esse respaldo, para que você saiba que o livro vai te trazer algum benefício. Sabe que isso é muito importante e é algo que nós temos que quebrar esse paradigma que é trazido lá já nos anos fundamentais da nossa educação. E, novamente, eu cito o professor Pierluigi Piazzi, inclusive encontrei um livro do professor lá no Café Bistrô Vovó Zélia, eu já havia lido aquele livro, e eu li novamente porque encontrei lá. Né? É justamente isso, é trazermos no ensino fundamental a obrigatoriedade de ler Essa de Queiroz, Machado de Assis, Mário Quintana. Então, veja, nós temos ali um vocabulário tão rebuscado, um vernáculo tão utilizado de forma diversa no nosso dia a dia, que desmotiva a criança, né? Desmotiva a pessoa. Eu sempre digo, existem milhões de pessoas no mundo, mas existem milhões de livros também. Um vai ser o teu. Um vai ser aquele que você vai gostar. 1, 2, 3, 10 livros, dentre milhões. Por que terminar um livro que você não gosta? Ou você termina de assistir um filme que você não gosta. Ou você come toda a comida que você também não gosta. Você a deixa de lado e procura outra. Então, aos pais, aqueles que procuram, como eu vi o Almir perguntando aqui, né, incentivar o filho, incentive o filho a encontrar primeiro o livro que ele gosta. Aí ele terá um prazer pela leitura e os outros serão decorrência desse prazer. Perfeito. Na escola, além de você ler livros que não eram adequados à idade, você ainda era obrigado a fazer isso. Então, é um desestímulo que você dá para as crianças. Olha, não se busca aquilo que é adequado ao repertório da criança, do adolescente. Se força a lerem livros que supostamente trazem um conhecimento profundo, que talvez para nós, atualmente, na condição de hoje, você não consiga interpretar de forma ampla aquilo que o autor está colocando. Tem que ter um repertório muito refinado, rebuscado, tem que entender o contexto. Tinham autores clássicos que vão tratar de temas nordestinos, tem que conhecer a cultura, o contexto do livro foi escrito, de que forma foi escrito, qual que era o contexto do autor para escrever aquele livro, para daí você começar a entender. Então, certamente, livros muito pesados vão desestimular. E de cunhos conotativos também, né? Muitas vezes tem que conhecer, muito bem colocado, tem que conhecer aquela situação, aquele ambiente histórico do momento, para entender que, na verdade, aquela frase ela tem um sentido conotativo, ou seja, ela é abstrata. Ela não traz o sentido denotativo, aquilo que efetivamente quer dizer o texto, e aí você acaba desincentivando o leitor. Perfeito. Como é que estamos de tempo aí? Temos ainda 15 minutos. Tranquilo. Não falta muito aqui, prometo não me estender muito mais. Então, aqui eu trago agora
para aqueles que querem começar a ler, uma técnica de leitura para colocar em prática. Primeiro, faz um processo de triagem, como falei anteriormente. Acha um tema que te agrada, não vai começar somente numa indicação de outra pessoa. Eu, se tiver que indicar livros de não ficção, vou pegar lá o John Grisham, que é um advogado, um baita de um autor best-seller, e sou apaixonado por todos os livros dele. Pode ser que alguém leia e odeie. Então, acha um tema do teu interesse, faz um filtro e pega livros curtos de início. Pega livros lá de até 100 páginas, 150 páginas e se coloca uma meta. É uma coisa interessante, que aquilo que a gente metrifica, aquilo que a gente coloca no papel e coloca uma data de início, uma data de fim, a gente consegue ver uma evolução naquilo. Como eu falei anteriormente, se você pega um livro e lê num dia 2 páginas, no outro 3, no outro você não lê, você não vai vendo evolução. Aquele teu livro demora, se torna moroso, você não vê evoluir a tua leitura. Então pega um livro pequeno, que seja do seu gosto, que caiba no teu repertório, lê um pedacinho dele, lê 5 páginas no começo. Não gostei da linguagem. Então já nem pega, já parte para outro. Para começar a leitura, acha um livro que seja agradável. E faz o seguinte, pega um período de tempo, digamos que um livro de 100 páginas, eu me coloco como uma meta, um objetivo, ler em 10 dias. Divide aí as 100 páginas por 10 dias, opa, eu tenho que ler 10 páginas por dia. Então, a cada 10 páginas, coloca um marcador, um post-it grande, algo que chame atenção. Aí, no primeiro dia, você senta e atinge aquele primeiro post-it. Aquilo já te dá uma sensação prazerosa. Opa, eu cumpri o meu objetivo. No segundo dia, atinge lá o segundo post-it. Isso é a criação do hábito. É a repetição de uma conduta de forma constante, de forma permanente, todos os dias. Porque a partir daí, você vai conseguir construir esse hábito e tornar isso automático para você. Vai chegar no final dos 10 dias, você vai chegar no último post-it, se arranca ele com satisfação. Você fala, olha, consegui, li o meu primeiro livro inteiro. E não se force a entender tudo, a gravar tudo. Tem que começar. Agir, começar, fazer, ler um pouquinho por dia para tornar isso um hábito. E também se atentar para o ambiente de leitura. As pessoas às vezes tentam, não tem nada contra ler em qualquer lugar. Eu tento ler em qualquer lugar e hoje com o Kindle isso nos permite uma flexibilidade maior na leitura. Mas se você quer se concentrar, ler um livro para você tirar aprendizado, que não seja um livro lá como o Almir está falando aqui, um livro... A Bibiana está falando, um livro de diversão. Ela falou ali em cima. Se vai ler um livro de diversão, você não tem a necessidade de ter um foco tão profundo, de se concentrar tanto. Agora, se vai ler um livro técnico, opa, daqui eu quero retirar um conhecimento, aí procura um ambiente adequado, que nós conversamos hoje à tarde. Não vai num ambiente tão confortável que vai te dar sono, que você prefere dormir a ler. Não, tem que ser um ambiente confortável, mas que seja adequado para a leitura, com uma luz boa, e não adianta ler cansado, se você está com sono. Você não consegue ler nem o da diversão, nem o técnico, e não consegue extrair nada. Você se irrita, porque o teu sono é mais forte que a tua vontade de ler, né? Então, o ideal é você observar um livro bom, que seja adequado para você, um ambiente bom e que você esteja descansado. Por fim, um último ensinamento que eu trago aqui, prometo que é o último livro, é o livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Lá no Poder do Hábito, ele traz um conceito de hábitos angulares. O que são hábitos angulares? São aqueles hábitos que conseguem carregar consigo outros hábitos. Por exemplo, você começa a fazer academia, criou um hábito de frequentar a academia. Você se sente tão bem que você começa a comer melhor. Olha, eu estou frequentando a academia, eu vou potencializar isso, eu vou começar a comer melhor para que eu vá evoluindo mais rápido. Você começou a comer melhor, começou a ir na academia todo dia, olha, eu vou começar a dormir um pouco mais, para eu estar mais descansado, para eu lá fazer o meu exercício com mais vontade e vou continuar comendo bem para que eu tenha um resultado maior lá no final, né? Então, lá o resultado, mensuração tardia do hábito. Eu vou fazer muito agora e lá na frente eu vejo o resultado. E não esquece daquele vale, né? Do vale da desilusão. Pula fora. Caiu nele, se esforça porque você sai. É um vale que você consegue sair simplesmente fazendo aquilo que você está fazendo. Então, para mim,
eu fiz o caminho oposto. Para mim, o hábito da leitura foi anterior a todos os outros. Foi um hábito sempre muito forte, sempre foi um hábito de infância e que, felizmente, eu não perdi. Então, eu consegui sempre mantê-lo. Às vezes, claudicando, às vezes com uma certa dificuldade, sem muito interesse em determinadas épocas, mas sempre retomando, nunca esquecendo, sempre retomando. E hoje, com esse projeto, com essa urgência na leitura, e eu tendo que fazer uma leitura qualificada, eu preciso estar descansado, eu preciso estar com a cabeça boa, eu preciso estar com o corpo são, eu preciso estar com a saúde em dia. Então, para mim, a leitura em quantidade e em qualidade foi o que arrastou os outros hábitos. Então, a leitura, sim, para mim, foi um hábito angular que trouxe os outros juntos. Para mim, isso foi o mais importante, é o ponto central para mim. É que fazer com que esse hábito permaneça, porque junto com ele eu consigo implementar outros bons hábitos na minha vida. Que bom, meu amigo. Meus parabéns. Foi muito interessante aqui a nossa conversa. Eu vejo aqui também o nosso amigo Klaus, um exímio estudante, leitor. Seja muito bem-vindo, Klaus, que tem umas lives maravilhosas também. E é isso. É o hábito, são bons hábitos, né? Bons hábitos trazem outros bons hábitos que a eles se ligam. Isso é de extrema e importante relevância para todos nós, porque os maus hábitos também eles se aproximam, eles se avizinham de nós, não é? Como nós temos a famigerada televisão, que há alguns anos entrou nos lares de muitas pessoas, de todos nós, por óbvio, né? E se implementou como um sucedâneo da leitura, do pensar, do conversar, e nós ficamos, na verdade, marginalizados. As conversas familiares ficam marginalizadas hoje pela televisão e também pelo uso das redes sociais. Mas, meu amigo, nós temos aqui uma novidade, né? Para quem ficou até agora, nós temos uma grande novidade aqui, na verdade, uma notícia muito legal. Né? Agradecendo a todos que aqui estão, a Bibiana também, né? A Bibiana, que é a nossa escritora aqui, nossa amiga, né? Já lançou um livro, está lançando o segundo, e eu fico imensamente orgulhoso disso. Ela nos acompanha sempre nas nossas lives. Nós teremos, sim, por parte do nosso amigo Carlos, como uma forma de incentivar a leitura, um sorteio. E olha que maravilhosa essa ideia de um sorteio que lhe traz uma certa também liberdade de escolha para pôr em prática isso que foi trabalhado hoje. Então, o nosso amigo Carlos estará, né, nos próximos dias, ou fará logo em seguida aqui, no Instagram dele. Amanhã lançamos. Amanhã lançamos Carlos Aliluz no Instagram aí. Segue esse homem, segue ele, que essas dicas são maravilhosas. Ele fará um sorteio de um vale-livro no valor de R$300, é isso? Isso aí. Na Amazon. Que eu pensei, olha só, eu quero que todo mundo vire leitor, eu quero que todo mundo leia e quem tem esse hábito mantenha. Mas não posso forçar a pessoa simplesmente a eu sortear um livro e querer agradar a todos. É difícil, cada um tem o seu gosto, o tipo de livro que mais lhe agrada. Então, o que eu pensei? Vamos sortear uma espécie de um voucher de R$300, para que dentro desse valor a pessoa escolha os livros que ela quiser, dentro desse valor, lá na plataforma da Amazon, e eu vou enviar diretamente para a pessoa sorteada. Então, nós vamos lançar amanhã, ali vou colocar no meu feed a imagem do sorteio, vai ter lá as condições, curtir a foto, seguir o meu perfil e o teu perfil, chamar 2 pessoas, marca 2 pessoas lá, e daí no dia 27 de outubro, vamos abrir uma live, eu e você, às 21 horas, aqui pelo Instagram, para realizar o sorteio. Quem for o vencedor, eu entro em contato para que a pessoa já possa ir lá escolher os seus livros e aproveitar. Muito bom. Dedinho na tela, que eu não estou vendo agora, o dedinho na tela para nós é muito importante, que vamos chamando todos que nos acompanham. Mas, Carlos,
não só a live, mas também essa forma de motivar as pessoas à leitura é excepcional, não é? Nos mostra aqui, efetivamente, que você está colocando aqui, não é? No dia a dia, está executando, como você bem falou na live, aquilo que você abstraiu dos livros, que muitas vezes a pessoa lê, tem a chamada obesidade mental e acaba deixando isso na sua vida, né? Lê muito, mas não executa. E o que eu vejo aqui é uma execução sua, não é? Desses ensinamentos todos que tem adquirido por meio dessas leituras qualificadas, que se tornam hoje aí no seu feed, aí nas suas redes sociais, não é? Uma grande fonte de ensinamento, uma grande fonte, não é? de informações, aqueles que precisam muito, não é? de uma qualidade hoje, e a rede social traz isso. Às vezes nós temos um certo preconceito em relação à rede social, mas basta escolhermos os canais corretos para que tenhamos também um benefício em relação a isso. Bem rapidamente só, eu gostaria que você indicasse, que o nosso amigo Almir pediu aqui, ou, salvo engano, outra pessoa pediu, qual livro tu indica para a área empresarial? Empresarial, tem tantos. Um livro chamado Startups de $100. Então, um livro bem interessante. Depois eu passo o título bem certinho, quem é o autor, para que eles localizem. E, de repente, participam do sorteio, vai que ele ganha, já adquire esse livro. O livro Startups de $100. É um livro que ensina, basicamente, como empresas conseguiram se transformar de empresas de garagem em empresas gigantes. Então, uma forma de simplificação da empresa para que consiga transformar qualquer pequena empresa em uma grande potência. Joia, joia, meu amigo Carlos, eu agradeço muito a sua participação, tenho certeza que eu e os demais aqui participantes adoraram muito a nossa conversa, o nosso bate-papo, ok? Um grande abraço para ti e fica aqui já o convite para uma próxima live. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Abraço. Então, pessoal, muito obrigado, eu fico muito todos, dedinho na tela, coração subindo na tela, sempre nos deixa muito feliz. Tivemos um ótimo bate-papo aqui com o Carlos Alexandre Luz, que é investidor, que é advogado e que é um exímio leitor. Não esqueçam que toda segunda-feira nós temos, então, aqui no Instagram, as nossas aulas, o Direito Penal na Live, a aula na live, e nessa segunda-feira nós teremos, então, a continuação da Lei Maria da Penha. Nós teremos, então, a segunda live tratando da Lei 11.340 de 2006. Essa live ficará gravada no YouTube. Então, para você que tem, quer essa informação, quer rever a live, procura lá no YouTube Professor Colasso, canal Professor Colasso, que ela estará lá, então, disponibilizada, ok? Existem outras várias lives de entrevistas que são bem interessantes. Um grande abraço a todos e espero vocês na nossa próxima live quinta-feira.